Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Capítulo 11, versos 23 a 29, o último arquivo que o Marcelo publicou. Nós estamos vendo a descrição do Senhor em sua forma cósmica, né? O Darshana, a visão de Ishvara manifesto como o universo físico-material, o universo físico-material sendo o corpo do Senhor, né? E nós vimos que Arjuna teve a primeira reação, que é a reação que quase nós temos quando começamos a vislumbrar o Senhor em sua manifestação cósmica. A gente tem uma reação de admiração e de maravilhamento, como se diz? Admiração e maravilhamento, né? Aquela assim, uau, né? Wonder. E essa é uma das reações que nós temos, né? Quando a gente vê o quanto vasto, o quanto incrivelmente inteligente é o desenho deste cosmos, né? E quando a gente compreende, né, esta maravilha que é, né, esta inteligência suprema, etc., a gente fica com uma admiração profunda. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba um pouco confuso, porque a gente vê tanta crueldade, tanta maldade, né, tanta destruição, tanta opressão, tanto sofrimento, né? A gente, no final, tem que fazer pazes, né? Fazer paz com o fato de que a vida é um fluxo constante de alegrias e sofrimentos, prazeres e dores, né? A gente não pode haver um sem o outro, porque o inteiro manifesto do ponto de vista do jiva humano nada mais é do que configurações de objetos de experiências que nos permite projetar valores aparentes, né? Valores que são condicionados pela minha interpretação da experiência. Então, a gente vê o lado positivo da criação e a gente não quer ver o lado negativo. Quando a gente vê o lado negativo, a gente começa a ter confusão, né? E ficar meio confuso. E aí, mas pô, Deus é essa maravilha que projeta e sustenta, como é que pode ele também projetar e sustentar tanta miséria, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta dor, né? Então, tudo isso faz parte do que eu tenho dito, né? A totalidade do manifesto engloba todos os pares opostos, e esses pares opostos eles são produzidos, né, através da interação entre Ishvara e Jiva. Ishvara projeta os elementos e o Jiva toca as configurações de Maya Ishvara, né, contata esses objetos de experiências e desenvolve atração e repulsão. Então, para cada um desses fenômenos, objetos, desculpem aí, nós experimentamos um sentimento de, de prazer e desprazer, de atração e repulsão. Desculpe, eu esqueci de desligar isso aqui. Então, esse é o mecanismo, né? O mecanismo. Outro dia eu estava dizendo, né, em referência a uma postagem minha, em resposta a uma pessoa que dizia que Ishvara tinha pirado, né? A inteligência suprema estava com defeito.
e estava dando uma pirada, porque o mundo está enlouquecendo, tem tanta loucura, né? Tanta desconstrução do tecido do Dharma, né? Do Dharma mesmo, a estrutura que sustenta de modo mais equilibrado esses pares opostos, né? Essas leis e princípios estavam sendo violadas. Então, para essa pessoa, a princípio, Ishvara estava dando uma pirada, né? Estava enlouquecendo, né? E eu tenho dito que Ishvara projeta esse mundo no qual os objetos são de valor neutro. As coisas são o que elas são. Nós é que atribuímos valores, né, de atração, ou experimentamos o sentimento de atração e repulsão de acordo com os nossos gostos e desgostos. E é um consenso natural, numa ordem no qual todo mundo está sobre esse efeito, né, enganador de Maya, que compele a todos os seres vivos humanos a identificar-se com o corpo físico. Eu sou esse corpo. Então, essa é a problemática mais fundamental. Essa ignorância, ela se manifesta de modo inteiro, completo, com uma identificação firme de convicção. Eu sou esse corpo físico e eu tenho uma data de nascimento, né? Então, no momento que essa identificação é bem estabelecida, ninguém quer aceitar o lado oposto do nascimento, que é a morte, né? Então, nós temos a saúde e a doença, são dois pares opostos, né? A juventude e a velhice. A velhice é problemática porque ela vem com doenças e dores, né? Então, quase todos nós, naturalmente e compreensivelmente, temos dificuldade de aceitar determinados opostos, né? Tal qual a velhice e a morte. Por quê? Por causa desta ignorância cósmica universal que nos compele a uma identificação com o corpo físico, né? Essa identificação faz de modo que eu não aceite a destruição, eu aceito a criação desses corpos, né? Mas eu não aceito a destruição desses corpos. Mas nós sabemos que a lei mais fundamental, mais primordial, que sustenta o universo, é aquela de que tudo aquilo que surge deve desaparecer, tudo aquilo que nasce deve morrer, né? Então, nós temos essa lei mais fundamental do universo, que a galera aí do transhumanismo está achando que eles vão conseguir quebrar e criar, né, uma entidade que disponha de imortalidade. Mas, para isso, o indivíduo tem que sacrificar a sua alma individual para se tornar um cyborg, que é um robô, mais ou menos, né, uma máquina, uma fusão inicialmente, com inteligência artificial. Então, qual é a vantagem de você obter esta vida eterna, que é totalmente contrária às leis do Criador, se você compromete a sua alma para se tornar uma entidade robótica, cyborg, né? Então, não tem jeito, a gente não consegue fugir disso, né? A galera aí que viaja, que pensa, não, um dia a ciência vai descobrir a pílula da imortalidade, né? Não, é impossível. Tudo que nasce, a ciência jamais vai conseguir intervir, né, neste nível, né, de cancelar, ao ponto de cancelar uma lei mais fundamental da criação. Então, o ponto aqui é que existem três respostas que nós temos a respeito desta visão cósmica do Criador. Na primeira, é de profunda admiração e wonderment, que é maravilhação, ou maravilhamento. O segundo é aquele que é o do medo, do pavor, quando a gente vê os extremos opostos a tudo aquilo que a gente gosta, aprecia, né? E o terceiro vai ser falado um pouco mais na frente, que é a reação de uma pessoa extremamente madura, que só é possível através do autoconhecimento devidamente internalizado, né? Então, uma pessoa extremamente bem resolvida, ela aceita a mortalidade daquilo que, por natureza, né, é mortal, que é o corpo físico. Tudo que nasce tem que morrer. O corpo físico nasceu, portanto, ele tem que morrer.
Então, a terceira reação é uma reação de total aceitação devido à visão de Ishvara como a totalidade de todos os pares opostos, inclusive o nascimento e a morte, né? Então, a questão é como nós podemos obter esse terceiro nível de reação. O primeiro é admiração, né? O segundo é de medo, terror, quando você vê o lado negativo, né, desta manifestação. E o lado negativo somente existe em referência ao jiva humano, né? Eu vejo os seres aqui na minha chácara, os seres tipo galinhas e isso e aquilo, eles se adoecem, no tempo da chuva eles ficam doentes e morrem sem nenhum problema. Eles morrem que nem um passarinho quietinho. Eles não têm nenhum problema psicológico, mental, emocional a respeito da morte. Eles vivem, adoecem e morrem, né? Então, o jiva humano ele sofre dessa problemática devido a essa mente mais consciente, né, mais reflexiva, que sabe, eu existo, sim, eu existo. E eu estou consciente da minha existência, mas quase que invariavelmente eu existo no corpo como corpo, tá? Então, essa identificação equivocada cria muitos problemas psicológicos, mentais, emocionais para o jiva humano. As galinhas, mais uma vez, não têm esses problemas, né? Então, o primeiro é de uma admiração, uma maravilha, essa visão cósmica do Senhor. O Swami apresenta um elemento aqui interessante, né? De que é um fato. Ele diz tudo é, que é em grande quantidade, em grande magnitude, né? Por exemplo, ele fala água. Todos nós conhecemos a água. A água da torneira, a água do chuveiro é tipo uma pequena cachoeira, mas quando a gente vai numa cachoeira realmente enorme, monstruosa, como algumas daquelas que existem aqui na Chapada, você fica assim, uau, por quê? Por causa da enorme magnitude daquela queda d'água, entendeu? Então, tudo que é grande, né, em dimensão, tamanho, magnitude, cria, né, forma uma grande admiração, apreciação, né? Então, um pedacinho de mecanismo psicológico, o Swami nos apresenta isso, né? Grandes montanhas com picos enormes também, né? A gente fica, né, é, encantado, essas coisas assim. São descrições dessa visão cósmica do Senhor, né, que irá englobar, infelizmente, necessariamente, porque aqui nós estamos, né, lidando com Vedantinos, né, que são pessoas mais maduras, que devem englobar também o aspecto, assim dito, negativo, que é não só o nascimento, mas a morte, né, a criação e a destruição, né? Então, esses versos, o Swami Paramartananda também vai aproveitar para, né, para ficar, né, cutucando, né, se diz, né, poking a little bit more sobre o fator da morte, que é tão difícil para o Jiva Atma, sobre o efeito dessa ignorância, aham, corpo, asmi, eles enfrentam uma dificuldade enorme de aceitar esta lei natural, né? Como eu costumo dizer, o Karma Yoga, o Dharma Yoga, minimiza, né, esta problemática de modo bastante extenso, né? Porque você compreendendo Deus, as leis e o relacionamento entre Jivatma e Deus, e Ishvara, né? Então fica mais fácil para você aceitar aquilo que você não pode mudar. Por quê? Porque existe no âmbito da jurisdição de Ishvara. O Jiva não tem nenhum poder sobre as leis que sustentam o universo. Então você vai ficando mais maduro simplesmente através do Karma Dharma Yoga, que é um estudo que nos permite a compreensão deste relacionamento entre o Jiva Atma, que como substância, né, corpo-mente é limitado e o Criador é ilimitado, e o fato que este Jiva limitado precisa aceitar todas as leis e princípios do Criador ilimitado que regem este universo aparente, né? Então, Karma Yoga
yoga pode sim atenuar essa dor, essa dificuldade, mas afinal o autoconhecimento é o que realmente resolve esse problema, né? E resolve no sentido de que você não somente aceita as leis e as regras desta ordem aparente, complexo corpo, mente, sentidos, você aceita, você compreendeu o relacionamento entre a sua natureza aparente, inferior, como corpo, mente, sentido, você compreendeu esse relacionamento com Ishvara, e você compreende exatamente como esse Jiva aparente se relaciona com o Ishvara aparente, como ambos esses três pilares do universo, que é Ishvara, Jiva e Jagat, como eles se relacionam com o Brahman, né, que é Satchitananda. Então, você desenvolve essa visão completa e aí você minimiza ainda muito mais essa problemática, que é a não aceitação daquilo que, de modo consensual, os jivas humanos não aceitam, tá? Que é o sofrimento, a dor que é inerente aos prazeres e alegrias da vida, tá? Até que a gente possa transcender a nossa identificação com corpo, mente e sentidos, né? Que é totalmente vulnerável às suas vasanas, seus desejos por aquilo que lhe oferece segurança, prazer, satisfação e etc., né? Então não tem saída. Nós já vimos diversos aspectos da vantagem de desenvolver essa visão cósmica. Uma delas é que você estará em contato com Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Porque ele se manifesta como universo. No verso 23, o Senhor, ó Senhor, as pessoas estão assustadas a verem a tua forma enorme, que tem muitas bocas e olhos, que tem muitos braços, coxas e pés, que tem muitos abdômenes e que é feroz, com muitas presas. Assim também eu estou assustado. Então, Arjuna, né, ele se volta para Krishna dizendo assim: as pessoas estão assustadas a verem essa sua forma, porque ele que pediu essa visão, né? A Ishvara se apresenta daquele modo, parece que Krishna deu o poder a algumas poucas pessoas ao redor daquele fenômeno, né? Essa visão Vishvarupa, que foi concedida a Arjuna através do poder de Ishvara, né, de preparar, né, a mente de Arjuna para ter aquela visão, né, naquele momento. Outras pessoas também viram, mas acontece muito isso, né? Eu vejo as pessoas, em geral, quando elas se referem a elas mesmas, elas dizem você, você, as pessoas, você, elas nunca dizem eu, né? Vocês já notaram isso? Né? Às vezes, no início, eu tentava corrigir as pessoas, porque as pessoas me apresentam situações que requerem esclarecimentos, isso e aquilo, mas elas não assumem que sou eu, né? Eu tenho essa dúvida, eu tenho esse problema. Ele começa a dizer você isso, você aquilo. Eu falei, hey, eu não tenho nada a ver com isso. Você está falando de você e da sua situação, diga eu, né? Mas a psicologia humana faz isso. Até a Juna caiu nessa e diz assim: as pessoas estão morrendo de medo, assustadas a verem a sua forma. Não tinha ninguém lá vendo, era só ele mesmo, né? Muito comum esse mecanismo psicológico humano. Aí no final ele diz: assim também eu estou assustado porque eles estão assustados. Não, não. A Juna estava assustada porque a Juna não era realmente uma pessoa devidamente qualificada para receber esta visão da manifestação cósmica do Senhor, essa visão clara, né? Total, íntegra. Então aqui a visão foi ilustrada através da boca do Senhor, com dentes afiados, diversos dentes caninos, né, que estava devorando tudo aquilo que ela cria, né? O elemento de destruição do Criador, de Ishvara, né, como Shiva, que era mais o estômago, né? Tudo vem consumido no estômago, através dos ácidos digestivos, etc. Mas aqui é uma analogia que faz menção a uma boca com muitos dentes afiados que
destrói tudo. Aqui ele fala que no verso 19 nós vimos a boca como ilustração do fogo digestivo que consome todo no estômago, né? Então era mais na barriga, no estômago. Mas aqui se fala do tempo, né? A destruição aqui, a boca de Krishna com todos os dentes afiados, se refere a quê? Se refere a Kala, que é o tempo que consuma tudo. No tempo e no espaço, objetos são configurados, aparentemente configurados, aparentemente mantidos e aparentemente destruídos, né? Então, tudo que existe no âmbito do mito aparente é criado, mantido e destruído. E existe um elemento, existe uma entidade, de idade, que se chama o Deus Kala. Deus Kala se refere ao tempo, né? As três funções, Kala, o tempo é responsável pela origem das coisas, ao mesmo tempo responsável pela manutenção da existência das coisas, e esse mesmo princípio, Kala, é responsável pela destruição. Então, Kala, ele não somente é o tempo que consome tudo, mas o tempo também, essa divindade, né? Ela aparece como uma divindade que, dentro do âmbito do tempo, cria, sustenta e destrói, tá? É um outro ângulo de compreensão daquilo que é o Shiva. Shiva é mais o destruidor realmente, né? Aquele que recicla tudo, trazendo tudo de volta aos elementos primários. Aqui nós vemos o tempo assumindo o papel de Brahma, que é o criador, a função do sustentador, que é Vishnu, e destruidor, que é Shiva. Então aqui Kala está representando esses três princípios. Então, o tempo, nós sabemos que nada consegue fugir do, do tempo. O tempo consome tudo, né? Se você tiver alguma dúvida, não olhe mais para o espelho, guarde o espelho e daqui a 2 anos tire o espelho e coloque de volta na parede. Aí você vai ver que o tempo está te consumindo também, né? Quando você olha para o Senhor Cristo, o Senhor Ishvara como princípio construtivo, o Senhor é chamado de Brahma, que ele está apresentando as três divindades. Brahma, quando o mesmo Deus é considerado Kala, o princípio sustentador, então ele é chamado de Vishnu. Então é sempre Kala, essa deidade que existe como o tempo, que traz o início, o meio e o fim da manifestação, tanto no macro como no micro, né? Quando você olha para Deus como um princípio destruidor, ele também é chamado de Kala dessa perspectiva, mas de uma outra perspectiva, ele é chamado de Shiva, Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui ele é apresentado Kala, o tempo que cria, sustenta e destrói, porque tudo isso existe dentro do âmbito do tempo, né? Agora, o tempo é um conceito dos mais difíceis e filosóficos que existem. Ninguém consegue definir o que seja o tempo, né? A minha, a, a minha intuição, a minha compreensão intuitiva é que o tempo é simplesmente um subproduto do espaço, né? O espaço é o elemento primário, a partir do espaço os outros elementos se desenvolvem, aí esses elementos eles se grossificam para produzir os elementos físicos, materiais, né? Tudo isso nasce do primeiro elemento, que é espaço. Então, quando Ishvara, através do poder de Maya, ele começa a assemblar, manipular todos as gunas, produzindo os elementos, dividindo e recombinando os elementos para criar uma infinidade de objetos, né, dentro do âmbito do espaço, sempre. E aí, naturalmente, nada é criado para nada. Naturalmente, nós precisamos de uma entidade, de um organismo complexo, inteligente, capaz de experimentar de modo mais consciente, digamos assim, esses objetos dentro do âmbito da criação. Quando o Jiva ele experimenta esses objetos, ele imediatamente começa a desenvolver um sentido, um senso, um sentimento de temporalidade, tá? Se você tiver alguma dúvida a respeito
você contemple sobre a ideia do tempo que você experimenta quando você está tendo uma experiência maravilhosa, ok? Maravilhosa. O tempo passa rápido, mas se você estiver sendo torturado, aquele tempo parece ser eterno, tá? Então, o tempo nada mais é do que uma resposta, né, que o Jiva Atma, uma projeção do Jiva Atma em referência ao modo qual ele experimenta determinadas coisas, né? Então, a duração de contato com objetos de experiência determina a sensação de temporalidade, né? Então, em verdade, se diz que só existe o aqui e o agora, né? E isso não é longe da verdade, né? Mas o fato do Jiva Atma experimentar determinados objetos e gostar deles ou odiá-los, né, faz de modo que um sentimento de tempo seja maior ou menor. Então, a duração de contato com os objetos de experiências cria uma sensação de tempo e o intervalo entre uma experiência e outra também cria uma sensação de temporalidade. Então, essa é uma perspectiva, uma visão, né, mais filosófica, naturalmente, né? Se você quiser explicações mais metafísicas, você tem que entrar no âmbito da física mesmo. Mas, como nós sabemos, os objetos são subprodutos, né, dos gunas, que criam objetos. Entre os objetos existem os objetos humanos, que eles são sencientes, que eles contatam os objetos, aí tem a sensação de gosto e desgosto, e isso irá fazer de modo que ele experimente uma sensação de temporalidade a respeito dos contatos com esses objetos. Quando você olha para o Senhor como princípio construtivo, o Senhor é chamado de Brahma, nós vimos isso, e aqui ele nos apresenta uma passagem, Tripura Antakaya, o que é isso aí? É um texto que eu não sei exatamente qual é. Om Shri Rudram, saudações a ti, Viseshvara, ao Senhor do Universo, o maior entre os devas, que tem três olhos, etc., que dás a clareza de visão e que transcendes os três mundos, a ti que estás além do tempo, passado, presente e futuro. Outra descrição do tempo é a função da nossa memória. A gente não somente experimenta, mas a gente registra as experiências. As experiências de grande prazer e de grande dor são registradas. E esse registro também vai criar um sentimento de temporalidade a respeito do que eu experimentei no passado, do que eu experimentei no futuro. No presente não existe praticamente. As pessoas dizem o presente é tudo, né? Mas do ponto de vista da projeção do Jiva-Atma, existe passado e futuro, tá? Porque é a memória que lembra do passado e projeta o futuro e quase sempre está perdendo o momento presente, né? O fogo que devora o tempo, a ti que és a resolução de tudo, como o tempo que és a ordem do mundo, a ti que tens garganta azul, que conquistaste a morte, Senhor de todos os seres, consciência intocada pelo mundo, e graças a quem o mundo existe, respeitosas saudações, Mahadeva. O Deus dos deuses. Quando o Senhor Shiva é descrito no Sri Rudram, essa é uma passagem do Sri Rudram, um dos Nama é Kalaginirudraya. Arjuna vê a boca do Senhor que representa Kalanya, ou Kalagni, o princípio destrutivo, ok? Nós já vimos isso. E quando uma pessoa olha para o princípio destrutivo, ela não fica muito feliz. A emoção é de medo. Assim, Bhagavan, como Criador, né, ele é adorado por todos. Bhagavan, como sustentador, é adorado por todos. Mas Bhagavan, como destruidor, né, ele é detestado por todos. Ele assusta a todos. E Arjuna vê aquele Laya, o destruidor,
e fica assustado. Isso representa o princípio de que a Vishvarupa, a visão dele, em sua forma, aqui, ó, forma cónica, consiste de todos os pares opostos, como eu tenho dito. Então, os pares opostos, somente um indivíduo, um devoto ou um yani, né, ou um devoto extremamente maduro, está preparado para aceitar, né? Tanto é que a maioria das pessoas, ela simplesmente, ela jamais quer entrar em contato com aquilo que é a morte. Você já deve ter notado que o envelhecimento e a morte se tornam um mito em nossas sociedades, né? Ninguém quer entrar em contato com isso, que é a coisa mais certa possível na vida, né? Que é que tudo que nasce morre. As pessoas evitam aquilo, jogam aquilo debaixo do tapete, etc, etc, né? Isso me faz lembrar uma vez, acho que uns 5, 6 anos atrás, antes de eu vir para o Brasil, eu estava na Itália e eu fui numa, numa festa interessante, foi muito interessante aquela festa. Foi uma festa de despedida de uma tia da Silvia, porque ela estava morrendo. Ela era artista, ela fez uma festa num local muito cultural, artístico, lá em Bergamo, convidou todos os seus amigos e amigas do mundo da arte, e ela tinha um mínimo de energia, mas ainda assim ela curtiu, ela dançou um pouco. Foi uma festa que estava celebrando a sua despedida, né? Eu achei muito bonito aquilo. E naquele tempo tinha aparecido um aplicativo no telefone, né, na internet, que permitia você ver a sua aparência física quando 60 anos, quando 70, com 80. Vocês chegaram a ver esse aplicativo? Não? Eu, quando vi aquele aplicativo, eu amei aquele aplicativo, né? Aí eu estava ali e tinha algumas pessoas, né, da família. Aí eu mostrei para eles, eu com 80 anos, alguma coisa assim. Os caras ficaram tão bravos comigo. Não, deixa, vira isso para lá. Não, não, não olha para isso, não, cara. Não, não promove isso aí. Oh, que coisa de mau gosto, que brincadeira de mau gosto é essa, né? Como se o envelhecimento e a morte fossem realmente inexistentes. É um mito, né? As pessoas são tão infantis que elas chegam a rejeitar aquilo que parece ser uma das poucas certezas na vida. Uma outra certeza que existe na vida, qual é? É a mudança. Nada nesta vida, a vida, nessa dualidade, nada é isento da modificação constante. Então, existe a mudança, que é uma certeza, e a morte é parte de uma mudança, né? O que é vivo muda para ser categorizado como morto, né? Então, existem esses mitos, né? Então, a pessoa precisa ser muito madura. Se você quer adorar essa visão completa, você tem que ser uma pessoa muito madura para aceitar todos os pares opostos, ambos os aspectos, né, desses pares. Aceitar um aspecto do Senhor e rejeitar o outro é uma visão parcial e distorcida, né? Ele está negando o outro lado desta manifestação, que é tudo que é manifesto é desmanifesto, né? Portanto, o Senhor, como Visvarupa, tem todos os princípios opostos. E se você os entende como características indissociáveis ou características complementares, você não ficará assustado. Se você os vir como pares opostos, isso te assustará. Existe, por exemplo, o conceito do amor sem ódio? Não, o amor existe, né, em contrapartida ao ódio, né? Existe o alto sem o baixo? Não, o alto existe, né, em referência ao baixo. Todos os pares opostos, eles são, como se diz aqui, eles são complementares, né? Indissociáveis, né? Indissociáveis e complementares. A vida só existe em referência à morte, e a morte somente existe em referência à vida. Tudo que nasce morre, e tudo que morre nasce novamente. Esta é a lei do Criador
desta ordem aparente, né? E qual é o primeiro e mais importante dos pares opostos? É o nascimento e morte, são os dois pares, né? Num ponto de vista mais espiritual, filosófico, né? Os pares opostos mais fundamentais, como eu frequentemente coloco, é o Dharma e a Dharma, o bem e o mal, tá? O que é o bem? É viver em harmonia com as leis de Deus. O que é o mal? Viver em violação às leis de Deus, tá? Então, são princípios, são pares opostos muito fundamentais do ponto de vista espiritual, religioso, é o bem e o mal, o Dharma e o Adharma. Do ponto de vista mais físico, né, é o nascimento e a morte. Se você observar a criação, a cada momento as coisas nascem, existem e desaparecem. Elas nascem, elas existem por um período e vão. O nascer é uma obra de Brahma. O manter é o papel de Vishnu e Shiva, né? É aquele que faz as coisas retornarem ou se resolverem em suas substâncias elementares primárias, né? Como de volta para os elementos ou de volta para os gunas. Neste momento, no nosso próprio corpo, diversas células estão aparecendo, existindo e desaparecendo. Portanto, se eu apreciar o aspecto do nascimento, eu devo estar preparado para aceitar o aspecto morte. Quem é que tem esta maturidade? Né? Quem é que tem essa maturidade? Somente indivíduos altamente maduros e sábios. Nós, em geral, a grande maioria dos seres humanos, 99,9999999, estamos felizes por termos nascido. Alguns não estão muito felizes porque reclamam do nascimento e da vida o tempo todo, né? Mas, em geral, mesmo reclamando muito, eles não aceitam a morte. Vocês já notaram isso? Reclama, 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 não gosta de nada, mas não quer saber de morte, né? Por quê? Porque lá no fundo, tem sempre uma esperancinha, né, de que as coisas possam mudar e você possa realmente apreciar esta grande oportunidade, né? Então, as pessoas precisam ser muito maduras para aceitar os dois pares, os dois extremos dos pares. Nós não nos importamos que outras pessoas morram, tudo bem, mas a minha morte é inaceitável. Ele diz, o Gita nos dá diversos versos e nós, como especialistas do Gita, nós podemos sempre repetir com grande orgulho a passagem do verso 27 no segundo capítulo. Krishna diz, porque a morte é certa para quem nasce e o nascimento é certo para os que morrem. Portanto, você não deve lamentar esse fato inevitável. Não lamente o nascimento e a morte, né? Swami diz, nascimento e morte são duas faces da mesma moeda. Quem nasce terá que morrer, mas a questão é, estamos prontos para aceitar as leis de Deus, a lei mais fundamental de Deus? Tudo que é criado é destruído. Quando a morte se aproxima da gente, será que nós iremos aceitar? Aí é que o Swami fala, mesmo às vezes, algumas pessoas ficam felizes, aceitam as suas mortes, mas não querem a morte dos seus filhos. De repente a pessoa está velha, cansada, enjoou da vida, né? E ela fala assim, não, já deu para mim, mas, por favor, senhor, preserve os meus filhos. Isso ocorre também, né? Mas tem pessoa que, mesmo que a vida seja uma miséria, a pessoa permanece agarrada à vida, né? Como uma pessoa muito íntima minha, que eu já citei para vocês, né? De 95 anos. Estou lembrando aqui uma passagem interessante que eu vou compartilhar com vocês, é que eu estive fazendo Natal lá com meu pai, meu irmão, família do meu irmão, e aí eu liguei para uma tia minha. Essa tia minha, ela tem mais de 80 anos, e 2 anos atrás ela perdeu o marido dela. Foi um matrimônio de 65 anos, e a curiosidade é que eles eram pessoas de
católicas de igreja. Não quando eram jovens, né? Como a maioria dos seres humanos. Quando eles são jovens, eles querem se destruir. Quando eles percebem que eles estão envelhecendo e vão morrer, aí eles começam a ir para a igreja. Aí essa minha tia virou uma daquelas, né? Sempre na igreja, fez 3 anos de teologia, né? Levava o marido também. Então, essas pessoas que querem fazer paz com Deus, né? Com medo de acabar no fogo do inferno eterno, né? Então, ela que se tornou por 20, 30 anos uma cristã, né? é, Estudando a Bíblia, etc., ela perdeu o marido. A última vez que eu estive com ela, uns 6 meses atrás, ela falava da dor que ela sente. E também ela falava que ela não se conforma de que na idade, né, mais avançada, um dos dois tenha que ficar sozinhos. Depois de 60 anos, 80 anos, ou 65 anos de apego, de, né, associação com alguém, é inaceitável. Mas ela é tão indignada com isso, porque a dor dela é tão grande, né, por ter perdido aquele apoio no momento que ela mais precisava de um apoio. Você é velho, né? Você é velha, você precisa de um apoio, né? E aí você perde o apoio. E aí vem a indignação, a indignação. Então, eu estava falando com ela no telefone, ela me disse uma coisa muito, muito reveladora, né, profunda, né? Ela falou, meu filho, Arlindo, né? Ela me chama Arlindo, meu filho, eu não aceito isso. E eu estou até decepcionada comigo mesmo, porque eu descobri que a minha fé não é como eu imaginava. Eu tinha uma fé em Deus, fé em tudo, vivi na igreja, fiz teologia, isso e aquilo, e agora eu descobri que eu não tenho essa fé, tá? Eu não tenho essa fé porque eu não consigo aceitar a morte do Nélio, que era o marido dela, né? O cara estava velho, caindo aos pedaços, né? Feio, magro, né? Aquela coisa. E ainda assim, né? A mulher agarrada, aquela coisa que só dava trabalho esse ponto para ela, né? Então, a psique humana é algo incrível, né? Você depender de algo que no final das contas não te dá, né, literalmente apoio nenhum, mas que requer, né, somente, né, serviço da sua parte. Mas ela me dizia que no telefone que eu pensava que eu fosse uma pessoa religiosa com muita fé. Eu descobri que eu não tenho essa fé, não. Aí eu fui cutucando ela um pouco. Ela chegou a dizer: olha, eu não sei, eu acreditava em Deus, acreditava no céu, acreditava em tudo isso, mas agora eu estou questionando tudo. De repente eu estava viajando, de repente só existe isso aqui, e quando você morre, ninguém tem uma fé realmente sólida, a menos que o indivíduo tenha estudado a fundo, né, este relacionamento entre Ágata com suas leis. As pessoas que vão para esses círculos religiosos, que apresentam todos esses conceitos, né, elas desenvolvem uma fé até quando confrontarem a morte, quase que invariavelmente, a confrontar a velhice, a doença, né, a dor profunda, o sofrimento, a injustiça, né, a crueldade que elas veem por aí. Então as pessoas começam a questionar Deus porque elas não compreenderam nada a respeito desta criação aparente, desta ordem na qual os seres humanos, né, navegam, interagem com um determinado propósito. Se você não compreendeu realmente Mitya e Satya, até mesmo a compreensão de Mitya, o relacionamento Ishvara, Jiva, Jagat, já permite ao indivíduo uma fé sólida. Uma fé em quê? A fé na construção deste universo, construído de modo inteligente, que tem um propósito. O propósito é nos dar a possibilidade de crescimento e elevação, purificação, né? Então, eu tenho fé, eu compreendi as escrituras, faz todo sentido, né? O invisível existe, o invisível existe na forma de emoções, sentimentos, e até mesmo sentimento de amor e ódio é invisível, mas ainda assim nós experimentamos. Então, é compreensível que exista um corpo astral, um corpo sutil, uma mente. Aí você vai através de todos os ensinamentos do Vedanta, você desenvolve realmente uma fé que não é uma fé incompleta, uma fé cega, né? Uma fé que não desenvolveu a visão de Deus como a totalidade de todos os pares. É uma fé que daí, oh, Deus é amor, Deus é
né? Esse princípio auspicioso, maravilhoso, lindo. Então, são pessoas que têm uma visão de Deus de modo imaturo, de modo distorcida, de modo incompleta, né? Considera que é somente esse princípio auspicioso, etc., auspicioso. Então, eu achei incrível essa história da minha tia, depois de tanta coisa que ela fez em associação com a igreja dela, dizer que, de repente, eu não acredito realmente que exista, né, um Criador e que tudo isso faça sentido, né? Você entende, Marinéia, né, o quanto é incompleta e superficial a fé das pessoas que não estão que não são embasadas realmente numa profunda compreensão desse relacionamento? Eu não deveria considerar um como auspicioso e o outro como não auspicioso, né? Isso significa que tem uma visão distorcida. O nascimento é auspicioso, segundo a minha visão. E a morte não é auspicioso, segundo a minha visão distorcida. O nascimento é auspicioso, a sustentação é auspicioso, mas a morte ou a destruição é não auspicioso. Então, a gente não vê aquilo como um princípio realmente divino, né? Então, a menos que nós tenhamos esta visão de tudo como partes integrantes, né? Elas são não dissociáveis, indissociáveis, elas são complementares, porque os pares opostos, eles são sustentados por eles mesmos, né? O bem sustenta o mal, o amor sustenta o ódio sustenta o amor, porque é sempre em referência ao seu oposto. Devemos ver tudo como uma parte integrante de Deus, não há nada que não seja divino, não há nada que não seja Mangalam, nada que não seja aceitável para mim. Essa atitude é sinônimo de maturidade, que é raro. Se essa maturidade não existe, Bhagwan parecerá compassivo em algum momento e cruel em muitos outros, né? Porque minha tia está sofrendo tanto, ela está achando que o Deus que ela achava que era compassivo, né? Ele se tornou um Deus cruel, que está causando tanto sofrimento a ela, né? Então, conhecimento distorcido, conhecimento não alinhado com a realidade. Então, se eu vejo crueldade em Deus, eu estou vendo a minha própria imaturidade. Não estou vendo realmente crueldade em Deus. É a minha imaturidade. Você compreende, Alexandre? E nós vemos que a Juna não está madura o suficiente, portanto, ele não é capaz de resistir os opostos, assim ditos, negativos, tais quais doença, morte, sofrimento. Ele acha isso tudo apavorante, terrível, medonho. E ele vai descrevendo isso do verso 23 ao 30. Vishvarupa como fonte de medo para pessoas imaturas, pessoas ignorantes, embora sejam pessoas religiosas, pessoas ignorantes, pessoas dominadas pelo eu e o meu, ahamkara, mamakara, identificadas com o ego, né? Eu quero o que eu quero, do modo que eu quero. Para mim, Deus, ele existe para conceder a mim todos os meus desejos, né? E não existe nada que eu não possa obter, porque se eu não obtiver, eu dou chilique, aí Deus vem e me concede aquilo que eu quero, né? Então, as pessoas infantis, que corresponde à grande maioria das pessoas religiosas, elas não são realmente devotos de Deus, amantes de Deus, elas são tementes de Deus. Vocês conhecem essa expressão, né? Tementes de Deus, Alexandre, né? Por quê? Porque elas são infantis. Elas temem Deus porque, mas pelo menos elas compreenderam que existe Deus e Deus
produz não somente aquilo que nos é favorável, mas desfavorável também. E aí elas fazem rituais, pujas, rezas, isso e aquilo, e, por favor, só me dê somente punha, 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 né? E elas temem que Deus possa puni-las com papa, né? Sem compreender que punha e papa é um subproduto, né, do próprio atitude, das palavras, das ações do indivíduo, tá? Então, a gente, ó, o Krishna aqui, ele vai ficar cutucando nesse tema, e o Swami Paramarthananda também, que é bom a gente falar sobre a morte, que aí a gente vai identificando o quanto sábio ou ignorante nós ainda estamos, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.